Então, o João graduou em Ciências Biológicas pela USP Ribeirão e depois fez seu mestrado no programa de Biologia Comparada, também pela USP Ribeirão. E do seu doutorado, o João obteve dupla titulação em Ecologia pelo programa de pós da Unicamp e também em Neurociências pela Universidade Paul Sabatier, Toulouse, na França. E no seu doutorado, ele teve orientação tanto da professora Marlissa Zima, como também do professor Martin Giurfa. E atualmente, João é pós-doutorando, eu acho que está certo, do programa de entomologia da USP Ribeirão também. E ele também foi financiado pelo PIP da FAPESP, acho que o trabalho de hoje, né, tem a ver com que você desenvolveu tanto no doutorado, né, também como todos esses projetos, trabalhando com memória e aprendizado, principalmente de abelha sem ferrão, para o uso de polinização, mas também em outros organismos. E hoje, né, o João vai apresentar um apanhado, né, sobre ecologia cognitiva e insetos sociais brasileiros. Muito obrigada, E João, pelo... eu que agradeço o convite, fico muito feliz de apresentar aqui hoje. Cíntia, você falou tudo certinho, a única coisa que eu não vou falar hoje é sobre a empresa, mas eu escolhi falar sobre as coisas que eu fiz no doutorado e no pós-doutorado, né? Como a Cíntia falou, eu fiz meu doutorado, comecei com meu doutorado em ecologia na Unicamp, quando eu tinha muito interesse ainda na área de polinização, mas no ponto de vista das plantas, né? Eu comecei minha carreira acadêmica praticamente como botânico, ecologia da polinização, e aí ao longo do mestrado e no doutorado que eu fui começando a me interessar, mas não por como essa planta é polinizada, mas como essa abelha escolhe essa planta. E aí, para entender isso, eu comecei a me interessar e estudar mais esses aspectos cognitivos e fui conseguir a dupla titulação com o Martin na França, e lá eu aprendi basicamente tudo que eu sei de cognição de insetos e de aprendizado, de memória. Então, o que eu vou apresentar hoje é uma breve introdução, para quem não estiver familiarizado com alguns termos, e depois 3 trabalhos, um do meu doutorado e 2 que eu fiz ao longo do pós-doutorado, que usam como modelos animais e insetos sociais brasileiros, né? Então, acho que eu posso começar a compartilhar, né, Cíntia? Tá carregando. Ah, ah, é, eu não estou vendo mais vocês, então se alguém puder só me falar aí se está vendo certinho. Ah, agora está certinho. Tá, beleza, então. Então, o título dessa palestra é Aprendizado e Memória em Insetos Sociais Brasileiros. Meu e-mail está aqui, se alguém tiver alguma dúvida ou interesse para contato. E atualmente eu estou como pós-doc no Laboratório de Comportamento e Ecologia de Insetos Sociais, professor Fábio, na Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto, né? Então, primeiro, né, o que tem a ver, né, insetos, aprendizado e memória, né? Acho que é muito claro para todos que os insetos usam as suas habilidades cognitivas para desempenhar funções da sua vida, do seu dia a dia, vamos dizer assim, né? Então, como encontrar o caminho de volta para casa, como identificar um parceiro sexual. E o exemplo mais fácil, como eu falei, eu venho de um background de polinização, mas o exemplo mais fácil para eu explicar é a polinização. Então, na polinização, a gente tem um inseto aqui, por exemplo, uma abelha, né? Que visita e transfere os grãos de pólen de uma flor, geralmente para outra flor. Nesse processo, ela vai coletar o pólen, vai coletar o néctar, que ela usa como alimento, né? E ela começa a associar cores, né, e odores dessas flores com a presença desse alimento, que é algo positivo para ela. Então, ela tem a capacidade de aprendizar e memorizar esses sinais florais, como as cores e os odores, e isso tudo é processado no cérebro da abelha com sistemas de reforço, de sinapses e de sinais, que a gente não vai entrar aqui hoje nesses detalhes, a gente vai falar mais de comportamento mesmo. E a abelha memoriza e aprende, então, esses sinais florais para voltar naquela flor, no que é chamado, então, de constância floral, que é quando a abelha ela visita sempre a mesma flor ou o mesmo tipo de flor, até
esse recurso se esgotar, né? Esse néctar ou esse pólen. E isso é importante para a planta também, no ponto de vista da planta, porque isso promove a polinização, né? Se a abelha não lembrasse que ali tem um recurso, ela poderia não voltar nessa mesma flor ou nesse mesmo tipo de flor. E como eu falei, precisa ter uma transferência do grão de pólen de uma flor para outra da mesma espécie, né? Senão não tem polinização. Mas também acho que eu preciso falar aqui para vocês, como eu falei um pouco, que eu vou falar de alguns conceitos básicos sobre o aprendizado da memória e como que esses estudos foram desenvolvidos e se iniciaram, né? Basicamente, o jeito mais fácil de estudar aprendizado é através do aprendizado associativo, em que então você vai associar alguma recompensa ou punição a um estímulo neutro, né? Um exemplo clássico, também chamado inclusive de condicionamento clássico, é o caso dos cães de Pavlov, né? Em que ele usa o que é chamado de padrão fixo de ação, que é, na verdade, um comportamento inato daquele animal, e ele se apropria desse comportamento inato para ensinar esse animal a responder a um estímulo inicialmente neutro. Então, aqui nesse quadrinho, a gente pode ver, antes do condicionamento, um prato de comida causa uma resposta de salivação, que é uma resposta inata ou um padrão fixo de ação. Antes do condicionamento também, e aqui lembrando que treinamento e condicionamento são sinônimos, tá? Então, às vezes eu falo treinamento, às vezes eu falo condicionamento, mas é basicamente a mesma coisa. Antes do condicionamento, um toque de um sino não causa nenhuma resposta de salivação nesse animal, certo? Então, é um estímulo neutro. Ele não desencadeia o padrão fixo de ação. Durante o condicionamento, você vai apresentar o toque do sino, que é o estímulo neutro, né? Com aquele estímulo que desencadeia o padrão fixo de ação. Ops, cliquei aqui sem querer. E isso, então, vai causar salivação por causa da presença da comida. Depois desse animal estar treinado, já apenas a presença do sino, sem o alimento, já causa a salivação nesse animal, né? Então, o que aconteceu aqui? Houve um aprendizado associativo em que o animal aprendeu a associar um estímulo neutro, o sino, com a presença de alimento. E aí isso desencadeia o padrão fixo de ação, que nesse caso é a salivação. No caso das abelhas e de alguns outros insetos, como a gente vai ver, a gente tem como comportamento inato a resposta de extensão de probóscide, que é utilizada nesse tipo de condicionamento clássico. O que é a resposta de extensão de probóscide? Nesse vídeo vocês vão ver que a gente tem aí uma abelha imobilizada num tubo específico para esse tipo de experimento, e quando a abelha toca o palito de dente com água com açúcar, com as suas antenas, ela automaticamente estende a sua probóscide, né? Isso é um padrão fixo de ação. Então, a gente pode condicionar estímulos neutros, como odores e cores, ou até mesmo toque nessas abelhas, com a presença de açúcar na antena, e a abelha vai, assim como o cachorro, aprender a associar esse estímulo neutro com a presença de açúcar, e apenas com o estímulo neutro, ela começa já a estender a probóscide, indicando que ela aprendeu a associação entre estímulo e açúcar, né? E a gente pode fazer, basicamente, dois tipos de condicionamento nesse aprendizado associativo, que é, então, o condicionamento absoluto e o condicionamento diferencial. Mas, antes disso, quero deixar claro para vocês o que é um estímulo não condicionado e um estímulo condicionado. O estímulo não condicionado é aquele estímulo que desencadeia o padrão fixo de ação. Então, é o prato de comida, é o toque de açúcar na antena da abelha. Já o estímulo condicionado é aquele que precisa ser condicionado para desencadear uma resposta. Então, é o sino ou, no caso das abelhas, o odor, por exemplo, como a gente vai ver muito aqui, né? Então, só fazendo um paralelo para a gente, né, para o ser humano. O estímulo não condicionado seria essa pizza maravilhosa que faz a gente salivar quando a gente enxerga ela automaticamente. E o estímulo condicionado é a buzina do entregador de delivery que chega na sua casa, que você sai correndo, botando qualquer chinelo no pé para ir buscar essa pizza logo, porque está morrendo de fome. Então, só para vocês entenderem um paralelo com a gente, né? Óbvio que existem exemplos melhores que esse, mas eu gosto muito desse porque eu gosto muito de pizza.
Então, a gente usa esses dois tipos de estímulo no condicionamento absoluto e no condicionamento diferencial. O condicionamento absoluto é quando você apresenta apenas um estímulo condicionado associado a um estímulo não condicionado. Lembrando aqui que o estímulo não condicionado, a partir de agora, a gente vai falar só de coisa boa. Então, vai ser sempre alimentação, condicionamento apetitivo, mas o estímulo não condicionado pode ser um choque também, ou pode ser ausência de alimento. Mas nesse caso, a partir de agora, a gente vai falar só de presença de alimento, tá? Nesse tipo de condicionamento, a gente quer que o animal aprenda a associar, então, um estímulo com a solução de sacarose. Então, a gente começa a ter, aqui a gente tem um exemplo de resposta de extensão de probóscito, ou proboscis extension response. A gente começa a ter, ao longo dos trials, uma resposta maior da REP, né? Quando a gente faz o pareamento de EC mais ENC. Agora, quando a gente não faz esse pareamento, a gente apresenta ou só EC ou só ENC ao longo do trial, a gente tem uma resposta assim, que não é muito padrão e a abelha não aprende a associar o estímulo condicionado ou não condicionado, mostrando então quase como que um controle que esse pareamento funciona como uma resposta de aprendizado. Já o condicionamento diferencial, nele, a gente tem a presença de dois estímulos e a gente quer que os animais aprendam os valores de cada estímulo, ou seja, o valor positivo para um estímulo e o valor negativo para outro estímulo. Para o valor positivo, a gente apresenta, então, a solução de sacarose. Já para o valor negativo, a gente pode apresentar nada, ausência de ENC, ou uma punição, como um choque, como eu falei para vocês. E aí, o que a gente tem? A gente tem uma discriminação entre esses dois estímulos, em que, ao longo dos trials, a gente tem um aumento da resposta para o estímulo positivo e uma diminuição da resposta para o estímulo negativo, certo? Acho que isso é a parte mais difícil assim de conceitos. Espero que vocês tenham entendido. E quais são as formas de condicionamento? Existem várias formas de condicionamento dos insetos. Eu vou apresentar aqui três, na verdade, que são as três que vão aparecer. Na verdade, duas vão aparecer nos exemplos, mas a terceira é legal também, eu quis mostrar para vocês. E essas formas de condicionamento, elas podem ser separadas em animal com movimento livre ou animal com movimento restrito. No animal com movimento livre, a forma mais simples é a abelha ou outro inseto ser treinado em livre voo, em que a gente usa um alimentador de gravidade, que tem aqui então a solução de sacarose, a gente posiciona na frente da colônia, espera que esses animais vão lá tomar água com açúcar e vai trazendo para o local do seu experimento, né? E aqui, essa foto é interessante porque tem uma coisa muito importante de lembrar em experimentos de aprendizado. O aprendizado é algo individual. Então, a gente tem que fazer esses experimentos animal por animal, sabendo quem é quem. Então, por isso que a gente faz essas marquinhas de tinta aqui nesse caso, ou tem os tubinhos, né, em que os animais ficam presos, no caso da resposta à tensão de probóscito. Então, é um experimento que é sempre individualizado. E aí você pode treinar a abelha para visitar, por exemplo, uma flor artificial, que aqui é uma base de acrílico. Vocês estão vendo a minha setinha quando eu mexo ela? Sim. Ah, beleza. Então aqui é uma base de acrílico com um furinho no meio. Aqui a gente tem um papel que a gente pode mudar a cor, porque nesse caso é um experimento visual, né, de condicionamento visual. E aqui em cima a gente tem uma lâmina de acrílico, também perfurada. E nesse caso a gente conta como uma visita quando o animal insere a cabeça aqui e prova o alimento que está ali, né? Ou a falta de alimento. Então aqui são abelhas Scatotrigona, né? Acho que eu não falei isso para vocês. E essa é a forma mais simples de fazer um treinamento de animal com movimento livre. Você também pode usar arenas para deixar as situações mais controladas, situações experimentais mais controladas, ou labirintos, né, como o labirinto em Y. Mas aqui eu vou mostrar exemplificar isso aqui só por questão do tempo também.
Já o animal com movimento restrito, aqui eu vou trazer como exemplo a resposta de extensão de probóscide, em que a gente tem o animal preso no tubinho, né, em que ele pode apenas mexer as peças bucais e as antenas. Isso por quê? Porque a gente quer o animal prestando atenção apenas no estímulo que vai ser condicionado. Nesse caso, é o odor, tá? Então, é odor e sacarose. Então, aqui a gente tem só um esqueminha do aprendizado associativo, como é que é, em que primeiro a gente apresenta o odor e tem uma sobreposição da sacarose aqui, e isso a gente faz por quantos trials a gente quiser, e a abelha aumenta a sua resposta de extensão de probóscide ao longo dos trials, né? Então, esse é um tipo do animal com movimento restrito, mas a gente também tem outro tipo de condicionamento, que esse é o PIR, né? Tem o SIR, que a abelha também está restrita, mas nesse caso é a extensão de ferrão, de sting, né? Então, em vez de usar o açúcar, usa-se o choque. E também pode ter uma forma de condicionamento mista em que o animal está parcialmente restrito e parcialmente livre, né? Ou só parcialmente livre, acho que faz sentido melhor falar assim, né? Então aqui a gente tem uma abelha em cima de uma bola de isopor. Essa bola de isopor está suspensa no ar por um fluxo de ar, né? E a abelha consegue andar por cima dessa bola, por isso que ela está parcialmente livre, mas ela está presa aqui. E aqui a gente tem sensores de movimento. Então, se a abelha anda em direção à cor verde, por exemplo, mas sem sair do lugar, os sensores de movimento captam essa movimentação da bola e trazem essa cor verde mais ao centro, como se de fato a abelha estivesse andando em direção ao verde. Então, é como se fosse um experimento de realidade virtual com abelhas. E aí, dependendo da resposta correta, ela ganha ou não. Se ela anda em direção ao verde, ela ganha o açúcar, se ela anda em direção ao azul, ela não ganha. E aí a gente tem o aprendizado, né? Bom, eu passei muito rápido, porque eu acho que é mais interessante focar nos estudos de caso, né? Mas todos esses conceitos e métodos e alguns exemplos estão muito bem detalhados nesse artigo, que foi o quarto capítulo da minha tese, que é o Como Treinar Sua Abelha. É um artigo de Open Access, todo escrito em português, que é justamente nessa intenção, né, de trazer para o público de língua portuguesa essas informações que geralmente não são muito divulgadas na nossa língua, de questões básicas mesmo, né? Tanto do que é o aprendizado, o que é memória, o que é o estímulo condicionado, não condicionado. Então, quem tiver interesse, é só jogar Como Treinar Sua Abelha no Google, já vai aparecer lá o artigo. E lá tem tudo mais detalhado, esses conceitos que eu passei para vocês aqui, né? E agora, então, eu gostaria de falar do primeiro estudo de caso, né, de aprendizado e memória em insetos sociais brasileiros, e que faz parte do meu doutorado, foi o tema central do meu doutorado, em que eu investiguei como que flores que são polinizadas por engano enganam as abelhas. E para isso eu tinha que entender como que as abelhas percebiam e escolhiam essas flores, né? Então esse trabalho foi publicado em 2020, também é Open Access, vocês têm acesso a ele livremente, né? Então, o que é o caso Ionopsis, né? A Ionopsis é a orquídea que eu estudei ao longo do meu doutorado inteiro, que é a Ionopsis utriclarioides, é uma orquídea que ocorre no Cerrado brasileiro e até mesmo no Caribe. Ela é bem distribuída, né? Tem uma distribuição ampla. Ela é polinizada por engano, ou seja, ela tem tudo o que uma flor precisa para atrair um polinizador, mas ela não tem o néctar. Então, ela engana esse polinizador, que acaba realizando a polinização sem receber nenhuma recompensa. E ela é visitada e polinizada por várias espécies de abelhas, inclusive a Scaptotrigona, a Afideplis e a Apis mellifera, né? E uma coisa muito interessante dessa espécie é que indivíduos diferentes podem apresentar cores diferentes, nesse padrão contínuo de variação que vai do branco até o roxo. E quando eu vi isso, eu achei que eu tinha tido uma ideia super inteligente, que não, isso aqui com certeza está relacionado com engano, né? Então eu vou estudar isso no doutorado e tal, que essa ideia, com certeza, né? Porque se fosse tudo branco, as abelhas iam aprender mais rápido, né? E a evitar essas espécies de plantas que não têm recurso. Mas tendo cores diferentes, elas iam demorar mais tempo para aprender, que as cores diferentes representam
ausência de recurso, né? E eu achei que essa ideia era genial, só que alguém já tinha tido essa ideia em 1975. Foi o Heinrich. E ele tem um artigo em que ele menciona que, quanto mais diferentes são as flores sem recurso, mais tempo deveria levar para os polinizadores aprenderem a evitá-las. Então aí eu falei, nossa, já pensaram nisso, né? Mas eu percebi que ninguém tinha testado isso empiricamente pelo ponto de vista cognitivo do polinizador. Então eu falei assim, não, beleza, ainda dá um doutorado isso aqui, bora continuar. Então como que eu fiz, né? Para entender se essa variação na cor floral tinha efeito de enganar as abelhas, eu tinha que primeiro entender se elas se enganavam mesmo, né? Apenas pelas cores, né? Então, aí que eu usei essas flores artificiais e eu tinha um problema que era como fazer uma abelha voltar no setup experimental, sendo que não tem recurso, né, nas flores. Então, a solução que eu encontrei foi, durante o condicionamento, um condicionamento diferencial, né, flores positivas e flores negativas, eu apresentava como flores positivas flores de uma cor que não existia na orquídea, que seria uma cor neutra, no caso, as flores cinza. E, ao lado delas, eu apresentava como flores negativas flores de cores da orquídea, né? Então, nesse caso aqui está aparecendo branco, mas podia ser lilás ou podia ser roxo também. E essas cores, elas foram medidas com espectrofotômetro e testadas no modelo visual do hexágono. Não sei se vocês têm familiaridade com isso, que é um modelo visual para abelhas, mas que eu não vou entrar em detalhes aqui também. A gente pode marcar uma outra palestra só sobre modelos visuais, acho que fica mais fácil. Então, eu testava e via, de acordo com a visão da abelha, se essa cor que eu ia apresentar aqui parecia com a cor da orquídea, para deixar o mais real possível. Então, eu deixava uma abelha por vez visitar 10 flores diferentes, 10 flores diferentes, não, 10 flores, né, no setup experimental, e isso era durante o condicionamento. Após o condicionamento, o que eu fazia era, ou eu apresentava a cor testada como negativo e uma nova cor do outro extremo, ou seja, se eu treinei ela com a flor branca, eu vou apresentar a cor roxa, né? Então, um extremo, outro extremo. Ou, isso aqui seria para testar o polimorfismo discreto de cor, como se só existissem duas cores. Ou eu testava o polimorfismo contínuo, em que eu apresentava a cor negativa e outras duas cores, uma intermediária e uma do extremo. Essa intermediária também foi testada de acordo com as suas propriedades de cor para ser basicamente equidistante, vamos dizer assim, em discriminação para as abelhas de acordo com esse modelo do hexágono. Então ela era tão igual à branca do que igual à roxa em questão de distância de percepção, tá? E essas cores aqui, marcadas com NC, foram cores que as abelhas nunca viram durante o treinamento, certo? Elas só viram a cor negativa. Mas eu não tinha como controlar, ou não sabia controlar na época, para que essas abelhas nunca tivessem visto antes essas cores todas, né? Que seriam as chamadas abelhas naive, as abelhas sem conhecimento nenhum de cor. E eu estava começando meus estudos, eu ainda não tinha ido para a França, eu estava fazendo isso meio que... tinha a ajuda da Carol Roselino, né, que era minha orientadora aqui no Brasil, mas eu não tinha esse conhecimento de utilização de abelhas naive, não sabia nada disso. Então, o que eu fiz foi, comecei os experimentos com escolhas espontâneas, em que eu apresentava para essas abelhas uma flor branca, uma flor roxa, e via se elas escolhiam diferencialmente uma ou outra. Felizmente, elas não escolhiam, porque se elas tivessem escolhido, eu não sabia muito bem o que eu ia fazer, porque queria dizer que elas tinham preferência por uma das cores, e isso poderia dar problema na hora dos experimentos, né? Mas, felizmente, isso não aconteceu. E aí, vamos focar só aqui em cima, porque é basicamente a mesma coisa aqui embaixo, tá? Quando o estímulo condicionado negativo era o branco, por exemplo, e aqui é o roxo, as abelhas, de fato, aprenderam a visitar mais as flores cinzas, que tinham recurso, e menos as flores brancas. Depois, para evitar também
uma reação pela novidade da cor apenas, que as abelhas podem se guiar pelo que é novo, né? Também por investigar o que é novo. A gente também fez um teste em que, depois do treinamento, essa abelha era apresentada de novo a cor cinza, que era o CS+, né? O condicionamento positivo, e ao roxo, que é a cor contrária, mas que a abelha nunca tinha visto antes. Se ela fosse apenas pela novidade, ela poderia visitar muito mais a cor nova, que ela nunca tinha visto antes. Mas ela prefere visitar a cor que ela já sabe que tem recurso, que é a cor cinza. E aí, o mais interessante é que, quando a gente apresentava aquele cenário que eu mostrei no slide anterior, elas evitavam a cor negativa e aí sim iam para a cor nova. Ou seja, as abelhas preferem se arriscar em algo novo, sem saber o valor disso, se vai ter açúcar ou não, se vai ter recurso ou não, do que visitar algo que elas já sabem que não tem recurso. Então, isso mostra que o engano, através da variação de cor, poderia fazer sentido, né? Mas no caso da minha orquídea, a gente tinha uma variação contínua de cor. Então a gente fez a mesma coisa com 3 diferentes estímulos condicionados negativos. E o que a gente encontrou de interessante aqui? As abelhas sempre generalizavam, ou seja, entendiam como a mesma coisa, o estímulo negativo, né? Aqui o branco, e o estímulo intermediário, por mais que elas nunca tivessem visto ele antes. Então, elas sempre entendiam que o intermediário do LAS era negativo, tanto quando o negativo treinado era o branco, tanto quanto quando o negativo treinado era o roxo. E quando elas eram treinadas com o lilás, elas respondiam igual para as 3. Ou seja, resumindo, o lilás tem uma força de associação com a ausência de recurso muito maior do que as outras cores. Por quê? Porque qualquer flor que a abelha aprenda que não tem recurso, ela vai evitar essa cor e o lilás. Ficou claro isso? Eu não estou vendo vocês, então eu espero que tenha ficado claro, mas eu vou responder dúvidas depois. E, de novo, a cor extrema, que não era conhecida, a cor do outro lado do gradiente, era preferida, tá? Então, é parecido com o que eu mostrei antes, mas tem essa questão da cor intermediária no meio. Mas o Heinrich, na hipótese dele, ele coloca uma questão temporal, né? Ele falava que demoraria mais tempo para as abelhas aprenderem a evitar essas flores sem recurso. Então, a gente fez um experimento também em que a gente apresentava cenários monomórficos, ou de polimorfismo discreto, ou de polimorfismo contínuo para essas abelhas, e elas visitavam mais flores e ficavam mais tempo nesse setup experimental investigando quando tinha esse polimorfismo. Vocês podem ver aqui que tem uma pequena redução, né, para o polimorfismo contínuo, apesar de não ser significante, em relação ao polimorfismo discreto, eu atribuo isso justamente à presença da cor lilás, que aumenta o poder de associação negativa, né, dessas cores. Mas a gente não sabe, vocês poderiam me falar, então se tem o lilás é pior. Mas a gente não sabe como que essa variação de cor é mantida. Pode ser que o lilás exista por questões genéticas, porque mistura muito mais o branco com o roxo, e por questões genéticas a gente tem aí, a partir dessa mistura de... Não sei falar de genética direito, gente, mas depois as pessoas da genética podem me explicar melhor, podem me ajudar também a responder isso. Mas por questões genéticas, essa mistura de cores poderia levar a uma prole lilás, além das proles extremas também, né? Então aí mantém esse lilás na comunidade, na população, porque senão ele seria sempre evitado e ele não ia se reproduzir se fosse um outro caso, né? Um outro tipo de área que eu comecei a ter interesse aí saindo do doutorado e indo para o pós-doutorado foi a área da ecotoxicologia. Sempre fiquei muito impactado com a questão do colapso de colônias, o uso de agrotóxicos indiscriminados no Brasil, né? E eu via sempre trabalhos sendo feitos com apis mellifera, alguns com bombos, mostrando o efeito desses
agrotóxicos, principalmente os neonicotinoides, como o imidacloprido, mas sempre, principalmente com Apis mellifera e nada com as abelhas sem ferrão e outras abelhas nativas do Brasil, né? E já era sabido que esse tipo de agrotóxico, né, neonicotinoide, atua na transmissão colinérgica e isso influencia no aprendizado e memória dessas abelhas Apis mellifera principalmente. O que a gente sabe, então? Que a ingestão do imidacloprido, que é o que a gente vai usar como modelo aqui, causa um efeito de redução do aprendizado da Apis mellifera e também causa efeitos na memória desses animais, principalmente quando a gente tem as doses maiores, que aqui foram utilizados 10 nanomol, 1 nanomol e 0,1 nanomol e controle, certo? E eu trago aqui esse exemplo porque foi um dos primeiros trabalhos que foi feito com aprendizado e memória em Apis mellifera, né, e qualquer abelha, na verdade, usando agrotóxicos sendo ingeridos por essas abelhas, né, e em concentrações bem baixinhas aqui, né. E para meliponine, a gente não sabia nada sobre aprendizado e memória. O que a gente sabia era que os agrotóxicos aumentam a mortalidade, como vocês podem ver aqui, conforme aumenta a dose de agrotóxico por abelha, a gente tem uma redução da expectativa de vida dessas abelhas, né, com a Melipona quadrifaciata. Para a Melipona quadrifaciata, no mesmo trabalho, eles encontraram que esses agrotóxicos causam uma má formação nos mushroom bodies, né, nos corpos cogumelares. Então, principalmente com as abelhas mais velhas, a gente tem um efeito maior dessa má formação conforme aumenta a dosagem de agrotóxico. E a gente sabe que os agrotóxicos reduzem as taxas de REP, de resposta e extensão de probóscide. Tanto para a Scaptotrigona postica, então aqui vocês podem ver que com maiores taxas de, maiores concentrações do agrotóxico, menor é a taxa de resposta e extensão de probóscide. E para essa outra espécie de Scaptotrigona, a gente também tem uma redução da taxa de resposta e extensão de probóscide. Mas isso aqui nos diz o quê? Algo muito grave já, que a presença de agrotóxico está atrapalhando um processo que é um padrão fixo de ação, que é a resposta de extensão de probóscide. Então, isso já está causando um dano muito grave para essas abelhas. Mas a gente não tem ideia, porque esses trabalhos não deram continuidade para questões de aprendizado e memória, se esses agrotóxicos influenciavam no aprendizado e na memória dessas abelhas sem ferrão, né? Então, a gente sabe que tem questões de mortalidade, sabe que tem questões de má formação do cérebro e sabe que atrapalha funções básicas da cognição desses animais, né? Então, no meu pós-doc, no primeiro pós-doc que eu fiz, a ideia era justamente responder se o imidacloprido atrapalhava na resposta inata dessas abelhas de resposta e extensão de probóscide, no aprendizado e na memória de abelhas sem ferrão, usando como modelo a Melipona quadrifaciata, né? E o que a gente fez? Primeira coisa, aprimorou o protocolo de REP para essa espécie. Essa espécie já tinha sido usado para experimentos de REP em 2007 pela Maccabi e também o Farina. E aqui tem uma comparação das respostas que eles encontraram para Apis mellifera e para Melipona quadrifaciata. Vocês podem ver que para Apis mellifera a gente tem altas taxas de resposta e para Melipona quadrifaciata a gente tem baixas taxas de resposta. E isso aqui são abelhas não intoxicadas, tá? Elas nem passaram perto de um agrotóxico. É questão que as abelhas, então, aprenderiam menos que as abelhas Apis mellifera. Mas eu percebi que, nesse trabalho, eles usavam 2 horas apenas, depois de prender as abelhas, eles deixavam elas apenas 2 horas sem alimento para começar os experimentos. E isso também é uma etapa bem importante desse tipo de experimento, da resposta de extensão de probóscide, porque a abelha precisa estar com bastante fome para responder ao experimento, né? Ao toque na antena. E aí o que eu fiz foi fazer testes de tempo sem alimentação. Aqui já é uma melípona presa no tubinho, né, sendo alimentada.
E eu vi que chegava mais ou menos num platôzinho quando ficava 6 horas sem se alimentar essa abelha. Então aí o que eu fazia é alimentava as abelhas com agrotóxico 5 horas antes, 5 horas depois delas ficarem presas, mas com bem pouquinho de solução de açúcar com agrotóxico. E na sexta hora eu começava os experimentos de fato, né? E o que a gente encontrou como respostas? Estou no tempo certinho ainda. Primeiro que, realmente, comparando sempre melípona com apis, a gente tem um efeito mais drástico da resposta de extensão de probóscide. Isso aqui não são abelhas treinadas, eram só abelhas que a gente tocava na antena depois de serem intoxicadas, conforme a gente aumentava a dosagem de agrotóxico. Então, vocês vão ver aqui, quanto mais vermelho, o vermelho fica mais escuro, maior é a quantidade de agrotóxico, tá? E esse efeito existia para a apis mellifera, mas não era tão saliente, né, quanto para a Melipona cladofaciata. Isso mostra, então, que na mesma dosagem de agrotóxico, a gente tem efeito mais drástico para a Melipona cladofaciata do que para a apis mellifera na redução desse comportamento que é para ser inato, né? Isso quer dizer também que, ao longo dos meus experimentos, eu tive que descartar várias abelhas melíponas, porque para o experimento funcionar, eu tinha que tê-las respondendo à extensão de probóscide. Se elas não respondiam, eu tinha que descartar essas abelhas, porque elas não iam aprender de jeito nenhum. Então, para conseguir a mesma quantidade de melípona e de apis, eu tive que descartar muito mais abelhas melípona do que abelhas apis, né? E depois a gente passou para os experimentos de aprendizado e memória. E aí também encontramos algo bem preocupante, né? Felizmente, a gente conseguiu aumentar a taxa de resposta bastante, assim, né? Então, se a gente vê aqui, esse aqui não chegava em 40% a taxa de resposta, enquanto que as nossas abelhas controle passaram de 70% das taxas de resposta. Então, o nosso protocolo ficou um pouquinho melhor ajustado, e conforme aumentava, isso são as abelhas controle, né? A linha azul. Conforme aumentava a concentração de agrotóxico, a gente tinha aí uma diminuição do aprendizado, né? Aqui já era o aprendizado, né? Apresentando tanto o odor com a solução de água com açúcar, como eu mostrei para vocês lá no começo, até um impedimento total do aprendizado na solução, nas abelhas intoxicadas com 1 nanograma por abelha. E isso, obviamente, refletia numa ausência de memória e uma redução de memória conforme a gente tinha um aumento na concentração de agrotóxico, certo? Aqui, passando de controle para 0,1 nanograma por abelha, a gente não teve uma resposta significativa. Mas eu atribuo isso muito mais a ajuste do experimento, porque se o experimento tivesse muito bem ajustado, como para apis, que chega em 100% de resposta, talvez a gente encontrasse essa resposta significativa aqui. Mas mesmo assim, a gente pode ver que tem uma diminuição conforme aumenta a quantidade de agrotóxico administrado, né? Para a apis mellifera, a gente encontrou o esperado também, né? Conforme aumenta a quantidade de agrotóxico, diminui a resposta de aprendizado, mas a gente ainda tem um certo aprendizado mesmo com a concentração de 1 nanograma por abelha. E isso é um resultado bem interessante, porque nesse trabalho, que fez exatamente a mesma concentração que a gente fez, mas para a apis mellifera indiana, eu acho, se eu não me engano, eles não encontraram aprendizado nem para 1 nanograma por abelha. Mas nesse trabalho, eles encontravam resposta no 1 nanograma por abelha na memória. Então as abelhas não aprendiam, mas tinham alguma resposta de memória. E aí eles fazem uma inferência que talvez tivesse algum processo de autolimpeza, eles chamam, né? Que permitisse que essas abelhas recapturassem essa memória que teve um certo aprendizado, mas não era mostrado na hora, mas depois de um tempo elas lembravam desse odor. Não sei se isso faz sentido, mas aqui eles fizeram apenas 3 trials, e aqui a gente fez 6 trials. E realmente, até o terceiro trial, nossas abelhas não respondiam. Mas a partir do quinto trial, a gente tem resposta. Então, se realmente existe esse sistema de limpeza do agrotóxico, teria que ser pensando que a abelha foi alimentada 1 hora antes, estão contando 1 hora aqui, e cada um desses demora 10 minutos,
Então, teria que ter tido 1 hora e sim quase 2 horas para a abelha conseguir se limpar, né, desse agrotóxico, pelo menos parcialmente do efeito dele. E isso é um caminho experimental a ser seguido ainda, né? Isso tudo eu estou falando porque eu achei interessante, mas nada disso foi testado, tá, gente? E por fim, o último exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês é agora saindo do mundo das abelhas e entrando para o mundo das vespas, no caso Miscocitarus cerberus, que eu fui praticamente eu fui convidado pelo Rafa, né, enquanto ele estava fazendo o doutorado dele. Ele falou, cara, eu quero ver se as minhas vespas, né, as vespas que eu estou trabalhando no doutorado, se elas conseguem passar pelo protocolo de REP também. Vamos tentar fazer alguma coisa com isso, né? E realmente, já tinham trabalhos mostrando que dava para treinar as vespas nesse protocolo de REP. Então, esse trabalho aqui é com vespa velutina. Tem que ter algumas adaptações, tipo, por exemplo, nesse caso, as vespas estão presas em Eppendorf, é diferente o jeito de prender a vespa, prender a abelha, mas os resultados são interessantes. Aqui eles separaram em grupos de rainha, né? Zangão e operárias, e nesse caso eles encontraram a maior taxa de aprendizado para as rainhas e menor para o zangão e as operárias, mas mesmo assim todos eles aprendiam, né? O que é bem interessante. E todos eles, tanto as fêmeas quanto os machos, recuperavam esse aprendizado e conseguiam lembrar até em situações extremas, tipo 30 dias após o aprendizado, eles ainda lembravam do seu treinamento, né? E vocês que são entomólogos, né? Não, calma, não é essa parte ainda que eu ia falar, não. Eu estou falando que eu não sou entomólogo direito, por isso que para mim foi tudo um grande aprendizado começar a trabalhar com vespas, né? E eu tive que entender também coisas que eu não entendia, né, nesse trabalho, como variações morfológicas de acordo com o estilo de vida, né? Se é rainha, se é zangão, se é macho. Nem chama de zangão, né? Tô falando besteira aqui, eu acho. Aqui chama de zangão, gente? Desculpa, nunca, foi o primeiro e único trabalho que eu fiz com vespa na vida. Mas se é rainha, se é um macho, se é mais jovem, se é mais velho. Então aqui a gente tem, né, a variação morfológica de Miscocitarus cerberus. Vocês podem ver que essa aqui tem o olho escuro, o que quer dizer que ela é jovem. Essa aqui tem o olho claro, quer dizer que ela é mais velha. Jovem é até 7 dias, 8 dias. Depois disso, o olho vai clareando. E aqui também a gente tem, nessa daqui, a antena é retinha, assim, né? Enquanto que nessa aqui vocês podem ver que tem um cachinho encaracolado aqui na antena, que é um dobramento do último antenômero, que caracteriza o macho, certo? Então tem algumas diferenças morfológicas que permitiram que a gente, no caso o Rafa, né? Separasse essas vespas de acordo com o seu estilo de vida e a sua idade, né? E aí sim, será que essas abelhas podem aprender e memorizar sobre o protocolo de REP? E aí que eu ia falar, vocês que são entomólogos, né, podem estar achando assim, tipo, poxa, mas é proboste, né? E as vespas não têm uma proboste, né? E realmente, para vespas e formigas se chama MALER, não se chama REP, ou PIR, né? Que é o Maxilla Labium Response. Vou mostrar um videozinho disso já já. Então, será que ela consegue aprender e memorizar sobre esse tipo de protocolo? E será que existem diferenças em relação ao estilo de vida, o sexo e a idade dessas vespas? E isso tudo a gente responde nesse trabalho que foi publicado esse ano também, na iScience, essa também é Open Access. O trabalho de pesticidas não é Open Access, mas se alguém tiver interesse em ler, vocês podem me mandar um e-mail que eu mando para vocês. Já está iScience também é Open Access, tá? E aí, como que a gente vê essa resposta acontecendo? Aqui a gente tem, então, uma fêmea que já foi treinada, então sim, elas aprendem, eu vou mostrar os resultados aqui já já. E esse trabalho também tem a colaboração da Cíntia, que me convidou para essa palestra, então valeu, Cíntia. Então, aqui nesse videozinho vocês vão ver que ela já foi treinada e quando o odor chega até ela, que ela também foi treinada com odor, ela muda completamente o comportamento dela e começa a colocar a língua para fora, como vocês podem ver aqui. Então, a gente considerava isso como uma resposta positiva ao aprendizado do odor, certo? Acho que dá para ver bem, né? Que a língua fica bem estendida, ela mexe bastante as antenas, é bem interessante.
E o que a gente começou fazendo? Para entender se um animal, pela primeira vez, uma espécie, consegue aprender de fato, a gente tem que fazer aquele experimento do pareado e não pareado. Por isso que eu mostrei para vocês. Por quê? Ele poderia estar só respondendo ao odor sem estar associando ao açúcar, né? Então, fazendo tanto pareado quanto não pareado, a gente vê que essas vespas aprendem, né? O linalol, como CS+, como estímulo condicionado positivo, e não aprendem quando não é pareado. Isso, então, é quando é pareado, e isso é quando não é pareado. E a memória só é recuperada, né? Quando essas vespas tiveram o treinamento pareado. Quando é não pareado, elas não respondem. Então, joia, a gente consegue começar nossos experimentos porque essas vespas têm capacidade de aprendizagem olfativa, aprendizado olfativo, usando esse tipo de protocolo. E aí, a gente separou em diferentes grupos, né? Que seriam as rainhas, as forrageiras, as fêmeas recém-emergidas, né? Newly emerged, os machos e os machos recém-emergidos. Então, aqui com o Linalol também, a gente vê que todos os grupos aprendem, com exceção das fêmeas recém-emergidas. E isso reflete nos testes de memória. Esses testes de memória foram feitos 1 hora depois, em que a gente tem respostas ao estímulo condicionado positivo sempre maiores que ao estímulo não condicionado, que é um estímulo novo que a gente faz para ver se ela está aprendendo o estímulo de fato ou se ela vai responder a qualquer odor, com exceção aqui das fêmeas recém-emergidas que não aprenderam, então não memorizam, tem taxas muito baixas de resposta, né? E aí, o que isso quer dizer? O Rafa me explicou, e a gente chegou à conclusão que essa seria a conclusão do nosso trabalho, que fêmeas ficam mais tempo no ninho sendo cuidadas pelas forrageiras do que os machos. Os machos, depois de uns 7 dias, eles são tocados embora do ninho como uma estratégia para evitar o inbreeding, né? Então, esses machos são jogados para o mundão muito mais rápido do que as fêmeas. As fêmeas ficam sendo cuidadinhas lá, comidinha na boquinha, vida boa e tal, enquanto que os machos já têm que sair e já têm que entrar em contato com encontrar fonte de alimento, encontrar parceiros sexuais e por aí vai. Então, a nossa hipótese, a partir desse trabalho, é que os machos talvez tenham um desenvolvimento precoce em relação às fêmeas dos seus lobos antenais ou de estruturas dos mushroom bodies que permitem esse aprendizado dessa memória. Mas isso ainda precisa de investigação, certo? E aí a gente chegou a uma outra questão que era, beleza, essas vespas realmente, elas visitam flores e elas buscam por alimento nessas flores, né? Mas será que elas conseguem aprender só porque são odores florais? Ou será que elas conseguem aprender qualquer estímulo neutro, né? E aí que a gente fez um experimento parecido, agora usando o nonanal ao invés do linalol, que é um odor neutro para essas vespas, não faz parte da vida delas. E, de novo, até as taxas de resposta são menores, mas tanto forrageiras quanto os machos recém-emergidos aprendem, enquanto que as fêmeas recém-emergidas não aprendem. E, nos testes de memória, a gente tem aí uma taxa de resposta maior para o estímulo condicionado do que para o estímulo não condicionado, que aqui a gente usou um hexanol, que também é um estímulo neutro para essas vespas, né? Então, como conclusões, os insetos sociais brasileiros, e abrangindo aí para os tropicais em geral, ainda são muito pouco estudados quanto às suas habilidades cognitivas, e a gente tem que lembrar que a gente tem centenas de insetos sociais que poderiam ser estudados, né? Então, por exemplo, no trabalho de agrotóxico, eu fiz esse trabalho para uma espécie de meliponina. Mas existem várias espécies de meliponine e de outros grupos de abelha que estão expostas a esses agrotóxicos também. Então, nesse trabalho também a gente fala sobre a importância de não usar só apis como modelo de estudo, né? Que é importante variar esses modelos de estudo e a gente mostrou, né, aqui nesses 3 trabalhos, que os insetos sociais brasileiros e tropicais, enfim, podem ser bons modelos de estudos e que com técnicas de aprendizado e memória, a gente pode investigar questões desde puramente ecológicas, sobre como funciona o sistema de polinização, questões ambientais, né, de impacto antrópico, como a questão dos agrotóxicos, e evolutivas, e de entender a evolução da sociedade
nesses animais e dos estilos de vida, como eu mostrei para as vespas, né? Claro, como vocês puderam ver aqui, as adaptações são sempre necessárias, porque esses experimentos geralmente são pensados para aves melífera, no máximo para bombos. Mas elas valem a pena. Vocês podem ver que foram 3 trabalhos que eu tenho muito orgulho dos 3, foram publicados em revistas boas, na minha opinião, e que foram feitos assim, com esses ajustes, com as adaptações, mesmo sem saber muito bem o que eu estava fazendo algumas vezes, mas que a gente consegue ter respostas muito interessantes e muito importantes, né? Então aí eu queria agradecer a presença de todos. Aqui está mais uma vez o meu e-mail. Quem quiser o artigo dos agrotóxicos pode me escrever que eu mando. Quem tiver alguma dúvida que quiser tirar, quem quiser conversar sobre trabalhos, enfim, pode mandar para mim que eu respondo. E aqui agradecer todas essas instituições, tanto as universidades e grupos de pesquisa que me acolheram ao longo desses anos, quanto as instituições de fomento, né? A FAPESP, o CNRS, que é como se fosse o CNPq da França, e a CAPES, né? E é isso. Muito obrigado.